prazer enorme estar de volta com o programa Sintonia, que por uns 40 dias ficou assim, quietinho, com alguns programas sendo reprisados, para que a gente pudesse dar um relax em tudo que aconteceu o ano passado. E hoje, como estreia do programa, eu achei bastante pertinente trazer um assunto que deve estar assim no sentimento, nas emoções, na mente das pessoas. A gente vai falar hoje de Brasil. Mas não é esse Brasil que vocês estão lendo nas manchetes de jornais, nas revistas, na televisão. A gente vai falar de um Brasil sob o ponto de vista astrológico, sob uma ótica astrológica. E para que seja bem falado, eu trouxe uma pessoa assim, para mim, muito interessante, muito conteúdo, e que eu venho sempre assim, trazendo para cá, praticamente todo ano, que sempre o que ele fala, gente, vocês não têm ideia. Eu trago hoje o Maurício Bernes, da Astro Brasil, que vai dar um oi aqui para os nossos internautas. Maurício, por favor. Oi, Beth, oi, internautas do programa Sintonia. Não é Sintonia. Isso? É sempre uma alegria poder estar aqui e falar a respeito do Brasil do ponto de vista astrológico, bem colocado. Não é? Não é o ponto de vista ideológico, é o ponto de vista dos astros. A ideia e a palavra dos astros. E o interessante é que tem muitas pessoas que falam assim, é astrologia, eu não acredito em nada disso, não creio nisso. Eu tenho certeza que com o conteúdo que o Maurício vai nos mostrar, você pode mudar de opinião. Porque você concorda comigo que o dia que você nasceu, os astros estavam numa determinada conjunção, tinha lá o grau XYZ, que eu não entendo nada disso, estou aqui com esse expert para falar, e isso gerou o seu signo e o seu ascendente. Então tem muito a ver com o horário que nascemos, com o dia que nascemos. Certo, Maurício? Certo. Tem muito a ver? Tem. Mas então, me fala uma coisa. Sabe quem que é o Maurício, gente? Preciso falar, né? Ele é astrólogo há cerca de 30 anos, só que o seu foco é em vocação, negócios e finanças. Dá uma assessoria incrível para as empresas. Ele é um palestrante internacional, autor de diversos livros com temas de astrologia aplicada. Foi o fundador da CNA, órgão de classe dos astrólogos, presidente da Astro Brasil Consultoria. E ele era engenheiro, pode? Olha o que deu, hein? Depois nós vamos saber mais sobre isso. Maurício, fala para mim. Todo ser humano tem o seu próprio mapa. Nasceu, tem o seu próprio mapa. E em questão de países, os países também têm o seu mapa? Todo evento tem o seu mapa. Por exemplo, começamos o programa agora. Se a gente quisesse, a gente calcula a posição dos astros, projetada aqui para São Paulo, né, onde está sendo feito o programa, e aí tem um mapa daquele evento. Certo. A diferença entre o mapa de um evento e de um nascimento de uma pessoa é do ponto de vista da interpretação, que para uma pessoa a interpretação envolve elementos pessoais, né, da natureza humana. Sim. Quando a gente tem um mapa de uma empresa, um mapa de um país, um mapa de um evento, de uma situação, a análise é direcionada para aquela temática que está sendo foco do mapa. E o objetivo, assim, por exemplo, quando a gente sabe exatamente a conjunção dos astros em relação a um país, a gente pode ter algum tipo de comportamento, tem algum conhecimento que vai poder auxiliar para mudar alguma coisa? Olha, ou não? O mapa do país, ele serve para a gente, em primeiro lugar, compreender a natureza essencial que estruturou aquela organização social, né? Aquela sociedade que se organizou numa nação, e daí tem então o Brasil, a independência do Brasil. Esse é o mapa do Brasil, a partir da independência. Tá. Não é o mapa do descobrimento do Brasil, é a partir do momento da independência, quando se tornou então vamos dizer, uma entidade livre, né, e o seu destino. Então a avaliação do mapa é muito mais para efeito da gente entender os movimentos, os ciclos da economia, da política, e dentro disso encontrar uma maneira de se sintonizar. E compreender, né? E compreender melhor. Você tem aí alguma coisa, tem algum gráfico que a gente tem possa... Tem o mapa do Brasil. Tá, pode ser aí, Paulo? Ah lá. 7 de setembro de 1822. Tá, conta um pouco desse mapa pra Paulo. gente. Então, esse mapa, ele é muito interessante. Primeiro porque o signo do Brasil é Virgem, né? 7 de setembro. Tá. E tem o ascendente em Aquário. Né? E o meio do céu em Escorpião. Então, a independência, né, tem aquele símbolo, né? Independência ou morte, o Dom Pedro falou. Então, o meio do céu é o Escorpião, que é o signo da morte, que seria o destino. E o ascendente é o povo, que é a independência. Então, a independência ou morte era a egrégora
que está circulando naquele momento. E o Marte, que é o planeta mais elevado ali, aquele vermelhinho com a flechinha, ele representa a espada. Então a espada embanhada, né, independência ou morte. Independência pode se ler como liberdade, né? Quando liberdade, sim, nós nos libertamos, né? É liberdade. Exatamente. Agora, vai mais longe, porque depois, quando foi proclamada a República, né, no dia em que foi proclamada a República, o Sol estava exatamente naquele ponto lá de 20 graus de Escorpião. Qual é o gráfico? Que é o meio do céu, que é aquele ponto mais alto, aquela flechinha preta no meio do mapa lá em cima. Então o Sol estava ali quando se proclamou a República. E a bandeira da República, que é a nossa bandeira hoje, é um mapa astrológico. É, porque ali tem as estrelas do céu, né, colocadas, cada estrela representa um estado, mas aquilo é por força de lei, é o céu do Rio de Janeiro para o dia da proclamação da República, exatamente como ele estava ao meio-dia. A gente não sabia disso, com certeza. E a estrela que está acima da linha do horizonte, representando na época a única capital que tinha acima da linha do Equador, que é Belém, é uma estrela da constelação de Virgem, que é a estrela Espica. Então é dentro desse mapa. E ordem e progresso, né, são os dois regentes do ascendente Aquário, que é Saturno, a ordem, e Urano, o progresso. E você olhando assim, o mapa do Brasil, dessa data que você está citando, quais as perspectivas para o nosso país? Primeiro vamos falar, tem um elemento nesse mapa que explica o Brasil ser um recebedor de todas as nacionalidades, toda essa condição de... É um país onde as pessoas convivem de uma forma bem aberta, né? Seja da origem que for. Né? Aqui, judeu e árabe tomam cafezinho junto. É verdade, muitos imigrantes. Mas é também um ponto no mapa que diz aquele jeitinho brasileiro. Então tem uma configuração que mostra que realmente o povo brasileiro tem que passar por uma transformação para deixar o jeitinho brasileiro de lado e começar a ver como é que é mesmo os elementos de ética, os elementos de não ter realmente uma corrupção, enfim, as coisas que a gente tem que lidar. No nosso mapa, isso é uma promessa. Consta lá que existiria esse tipo de corrupção que nós estamos vivendo? Tem um componente isso? Tem um componente de que o povo tem uma ética, como é que a gente pode dizer assim, flexível. Sei, flexível é um bom nome, né? Consta isso. Agora, naturalmente, pode se desenvolver para uma ética que tem uma flexibilidade, tudo e tal, mas que seja uma verdadeira E pode ir para o bem. Pode ir para então, o bem. Mas, por exemplo, os astros não são estáticos, né? A Terra está girando. Existe uma possibilidade do Brasil passar desse momento que nós estamos vivendo há quantos anos por conta de um governo que não foi o ideal, né? Não vamos falar nada mal de ninguém, mas existe essa possibilidade de a gente passar por isso? Eu estudo o mapa da astrologia mundial, que chama, né? Que é esse estudo de mapa de países. Então a história da República toda eu venho estudando astrologicamente. E todos os governos são ideais. Entendeu? Por quê? Porque todos os governos estão em sintonia com aquilo que está, vamos pôr numa linguagem assim, que aquele povo está merecendo. Sei. Entende? Então, quando um governante sai da rota dessa perspectiva astrológica, ele é tirado do lugar. Isso aí na história do Brasil, um dia a gente pode ter tempo aqui, eu mostro para você todos os vices que assumiram, porque vários, né, inclusive? Diversos. O que aconteceu com o presidente, alguns morreram, outros foram depostos. Desde Tancredo, Collor. E isso recentemente. Dilma. Recentemente. A Dilma, quando tomou posse, tinha duas configurações semelhantes. Uma do Tancredo e outra do Collor. Então você já sabia que ela ia cair? Eu fiz a previsão aqui, não sei se foi aqui? Não me lembro, mas pode aqui ser. Também falei que ela ia assumir, mas não ia governar, da maneira como a gente viu. Então são ciclos que a gente estuda. Em 1981 para 82, iniciou um ciclo que está concluindo agora, em 2018 e 2019. Sim. Então, estamos inaugurando um novo ciclo dos planetas Saturno e Plutão. Esse ciclo é um ciclo, imagina que nem um pêndulo. Então, nós estávamos com um pêndulo indo à esquerda. Agora o pêndulo está indo para a direita. Então, é um ciclo de 36 anos. Não quer dizer que nós vamos viver 36 anos nos inclinando, o país mais inclinando à direita. Mas é mais ou menos assim. É a tendência. É a tendência. Tendência natural. E consultando, como você disse que você estuda tanto sobre o Brasil,
Você acha que esse novo ciclo, que está se iniciando agora, que é incontestável, a perspectiva é melhor para o Brasil? Olha, a visão astrológica, assim, a perspectiva é aquela que a gente está precisando viver. O planeta Saturno, como eu já disse aqui, ele rege a ordem, né? E o Plutão, no mapa do Brasil, ele tem uma ligação forte com a economia e também é o regente do meio do céu, aquele que apareceu... Tá, quer mostrar lá, Paulo? Põe lá de novo, por favor, mostra ali onde está. Aquela flechinha no alto ali onde tem o signo de Escorpião, né? O meio do céu que rege o governo. Então, é um endurecimento, né, do governo, uma reorganização do direcionamento do país e do direcionamento da gestão. Então isso já é uma esperança? Isso é uma esperança. Agora, os homens é que fazem, não são os astros. Sim, né? É importante. Sim. Mesmo que o astro esteja lá. Porque em 1981, 82, foi o fim do regime militar, estava terminando, mas era ainda o Figueiredo, que era o presidente. A economia, em 81, bateu os índices mais baixos daquele final daquele milênio, vamos dizer assim. E dali de 81 começou o PIB a crescer novamente e tal. Então, agora começa um novo ciclo de crescimento, de prosperidade econômica. Não é da noite para o dia, mas é nesse sentido. É isso que eu estou dizendo. As pessoas são personagens, atores, representando um script que é maior do que isso. Sim. Não dá para a gente personalizar que aí o presidente A, B ou C vai resolver o problema do país. Sim. Porque no mapa do Brasil, a presença do Marte no meio do céu, o povo tem um ideal assim de que sempre o presidente é o salvador da pátria e também o culpado de tudo. E a gente sabe que... Ou é o anjo ou é o demônio, né? É o anjo ou é o demônio, depende do momento e do humor das pessoas. Mas, na realidade, o signo de Escorpião representa uma estrutura de poder onde 90% está submerso. É que nem um iceberg. Você vê que nem a nossa mente consciente, mente inconsciente? Isso, exatamente. 90% da estrutura de poder no Brasil, ela está submersa. Então, isso quer dizer o seguinte, que o governo, e desde a independência, que é aquele mapa, né, são coisas palacianas, não são coisas tão populares quanto se imagina. Né? Então, vencer esse movimento é que é a grande luta. Vencer esse movimento, porque quem é que está por trás, quem é que está no bastidor e até que ponto quem está no bastidor tem o comando. Então, hoje nós não vamos poder falar disso, né? Quem está por trás, mas eu adoraria saber a opinião do Maurício sobre esse novo governo que foi eleito, se ele está num momento assim propício para fazer algo de bom para o nosso país. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu queria que você olhasse na câmera e falasse para o nosso internauta. Como é o início desse ciclo, ele está, do ponto de vista astrológico, ele está com as condições para fazer uma reforma profunda. Saturno e Plutão, profundas transformações. Da mesma maneira que a gente se libertou do regime militar, né, agora é um outro nível de libertação, mas ela pode acontecer. A economia, do ponto de vista da economia, né, onde tem o Plutão, é uma tendência ao, como se diz, o liberalismo, né? Mais a uma economia mais liberal, mais para a tendência, vamos chamar, tradicionalista. Né? Então, esse é um movimento, o pano de fundo do país. E se distanciar da esquerda, eu sinto que é importante, porque eu não sou politicamente assim, atuante, mas eu me imagino de direita. E quando vem a esquerda querendo tomar mais espaços e se aliando a governos ditadores, né, como foi até agora, só o fato de ser da direita, eu já me sinto um pouco mais confortável com relação ao Brasil. Aí veja a análise, né, do ponto de vista de direita e esquerda, isso mudou muito, né? Quando era na década de 60, direita e esquerda era muito definido assim, entre os países, vamos dizer, comunistas e os países liberais da economia, né? Hoje mudou muito, né? Hoje o que é direita e o que é esquerda tem um relativismo diferente. Hoje a esquerda é mais associada a um liberalismo em termos gerais, né? Então o movimento LGBT e outros movimentos, eles acabam se entrando numa sintonia como se estivesse à esquerda. Né? E o que eu vejo é que o Saturno com Plutão, ele trouxe para um outro mapa importante, é o do ingresso do Sol em Áries, que acontece em 20 de março, que é o que rege o ano astrológico que a gente diz. Né? E aí essa conjunção de Saturno e Plutão está na base desse mapa. Então ele, vamos dizer, tem um revival de moralismo, né? Um revival aí de estruturas familiares prevalecendo. Tem um movimento que, dependendo de como a gente falar, parece que é uma coisa retrógrada,
mas por um outro ângulo é uma coisa de preservação de moral. E vai também do compromisso, da consciência de cada um, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, porque tá bom, trocamos o governo, só que agora cada cidadão brasileiro tem que procurar fazer a sua parte para contribuir para essa mudança. Eu tenho dito uma coisa que não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém, não é? É desejar o bem. Por quê? Porque se o governo for bem, quem se beneficia somos nós. Claro. Né? E desejar o bem para o país. Né? Então, porque se a gente achar que vai dar tudo errado, aí não dá certo. Então, e fica o inconsciente coletivo, não é? O consciente coletivo, o inconsciente coletivo precisa pensar para o bem. Eu estou vendo aqui que você em 2015 esteve aqui. E a gente estava em Marte. A gente está onde hoje exatamente? Não, é que do ponto de vista da regência simbólica, existe uma astrologia que se baseia em algum ponto de vista simbólico. Esse ano é um ano de Marte. Esse ano aqui? O que eu falei de Marte naquele ano, 2015, eu lido com a posição dos astros efetivos. Então esse mapa do Sol, do ingresso do Sol em Áries, né, o regente do ascendente é Vênus para esse ano, que traz uma perspectiva da justiça, da harmonia, tanto que o primeiro projeto do governo tem a ver com elementos da justiça, né? Que é esse que entrou Vênus tem a ver também com a mulher? Porque a mulher está se posicionando muito. Também tem a ver. Percebeu que tem mais mulheres no Congresso, tem mais mulheres no Senado, tem mais na Câmara? Né? No governo, no Executivo, acho que não tem tantas, né? Mas melhorou o índice. Melhorou sim. O que acontece é que Vênus está em Aquário, nesse tema de ingresso que a gente diz, então traz uma perspectiva de uma renovação, de novas ideias, novos conceitos. Então o que é preciso entender é a gente transpor um pouco o pensamento tradicional e ter uma abrangência, quer dizer, estão surgindo novos pontos de vista. Mesmo que eu não concorde, eu vou examinar para ver como é que não é. Eu não posso rechaçar, assim, ser contra. É a famosa flexibilidade? A famosa flexibilidade. Que é para tudo, né, Maurício? Não é só assim com relação ao seu governo, a cada um com quem você convive. É a flexibilidade consigo mesmo, porque quando você se torna flexível, você fica mais resiliente e pode se adaptar às situações. Agora, vamos combinar em que esse Brasil, esse povo brasileiro, ele é forte, ele é muito persistente, né? O povo brasileiro, pelo mapa astrológico do Brasil, ele é regido por Aquário, né? Então é um povo diferenciado, é um povo mais liberal. Isso é uma coisa que não tem como mexer. É um povo liberal. Né? E o planeta Urano está junto a Netuno. Então é místico também, é espiritualista, tem todo esse lado. Então é muito... Eu acho pouquíssimo provável que no Brasil se emplaque regimes extremistas. Ditatoriais, assim? Sejam de direita ou de esquerda. Tá. Né? Por quê? Porque até a nossa ditadura militar tinha alternância no poder. Quer dizer, era uma ditadura militar, não é? Né? Tivemos Geisel, mas foi mudando. Mudava um não foi um Chaves ou agora esse Maduro. O único que foi mesmo personalista, ele próprio, foi o Getúlio Vargas, né? Que depois foi eleito. Pelo povo. Pelo povo. Tá? Então é um país que tem esses antagonismos e a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Não é que nem dizer, é que nem o francês lá de direita, ou o outro, não é. Aqui há uma flexibilidade natural, há um inconvencionalismo natural no próprio mapa do Brasil. Então, independente de pontos de vista ideológicos, né, o ano de 2019 é um ano com aspectos astrológicos para o mapa do Brasil que indica uma reestruturação. É o movimento de Saturno em trígono com o Sol do Brasil. Uma reestruturação que tá organizacional aí feita, né? e tal. O planeta Plutão vai estar em bom aspecto com o meio do céu do Brasil, indicando o quê? Oportunidades também de um verdadeiro renascimento. Então é um renascimento de conceitos que eventualmente já tiveram presentes e agora vem à tona novamente, e também a perspectiva de um novo horizonte que vem. Por exemplo, no nível macroeconômico, tem boas perspectivas? Tem ótimas perspectivas. Ai, que boa notícia! Gente, olha, isso não é uma boa notícia. Do ponto de vista astrológico, eu vejo que nós vamos poder ter um período. Aliás, não é novidade, é importante eu falar isso, por quê? Porque eu venho analisando e fazendo esse trabalho há anos. Sim. E eu já venho falando do ciclo que vem acontecer
que o Brasil até 2021 ia estar numa outra condição e tal, e tal, e tal. E isso vai acontecer. O começo é agora? É agora. Independente, o começo foi 2016, tá? Tá, é? Quando mudamos o governo? Algumas coisas na economia já começaram a melhorar em 2016. Sim. É que a gente malha mais o Juda do que vê as coisas boas, né? Tem os aspectos, tem toda a parte de comunicação e o efeito, né? A macroeconomia, o efeito, às vezes demora muito tempo. Então, até 2021 que eu vejo astrologicamente um momento dessa retomada do crescimento econômico e a retomada de uma perspectiva de distribuição de riqueza. Então, isso é importante a gente estar partilhando aqui no programa, porque as mídias, elas fazem questão de dar más notícias. Tem algumas que são até necessárias, todo mundo se solidarizando agora com o pessoal que ficou, os sobreviventes, e os que se foram lá na calamidade, que para mim aquilo lá é criminoso, não é somente uma tragédia, de Brumadinho. Então, a gente fica plasmado no nosso ser, na nossa mente, coisas ruins. Quando eu trago aqui o Maurício Bernes para falar que o Brasil, até 2021, vai estar mais reestruturado que esse começo que estamos agora, a partir de 2019, com uma nova direção, vamos dizer, o Brasil está sob uma nova direção, a gente tem possibilidade de outros negócios, que a economia pode mudar. Pergunto para você, não dá uma sensação de um certo conforto, de uma esperança? Agora, uma coisa que eu costumo falar, não adianta fazer meditação, rezar, fazer um monte de coisas se você ficar só sentada na cadeira, certo? A gente tem que sair, partir para ação? Tem que agir. Tem que agir. Então, se você sabe que o Brasil tem a possibilidade de melhorar, tem que sair, tirar o bumbum da cadeira e partir para ação, para aquilo que você acha que você tem um sonho, que você pode realizar. É ou não é? Eu vejo que porque um dos problemas do Brasil é lembra do Zé Carioca? Sim. Né? É um personagem que o Walt Disney criou baseado em ver como é que era o brasileiro. Isso. Então, nós estamos diante de uma situação que é do mapa do Brasil, Júpiter, Lua em Gêmeos e tal, que é a comunicação e o pensamento. Né? A capacidade das pessoas terem o uso, vamos dizer assim, da sua linguagem de uma forma mais construtiva, de uma forma que traga para as pessoas resultados melhores, pensamentos mais positivos e atitudes mais condizentes com o pensamento positivo. E o que a gente vê é a pessoa esperando ou que o governo dê uma solução, ou um jeitinho para ele levar vantagem em alguma situação. Né? A hora que a gente vencer isso, o Brasil vai para frente. O Brasil tem o planeta do poder na área da economia. Não é à toa que nós já fomos a 8ª economia do mundo, com possibilidade de ir mais adiante, ser a 7ª, 6ª e ser uma grande nação, astrologicamente falando. E depende dos homens agora, né? Pois é. Sempre dependerá das pessoas, dos homens, né, que dirigem o país e das pessoas que se conduzem nesse país. Eu quero deixar assim uma sementinha aqui, imaginar que cada um de nós podemos ser o beija-flor, né? Você conhece a história do beija-flor, não? Qual a história? Tem uma metáfora que é assim, pegava fogo numa floresta, todos os animais, Maurício, fugiram. Lógico, pegando fogo, aquele fogo vindo atrás de você, só os animais. Porém, um beija-flor ia lá, pegava a água do rio e jogava naquele fogaréu. Um macaco retardatário passou e viu aquele beija-flor e foi lá pertinho, o máximo que ele pôde, e falou assim: "Você é idiota, o que você pensa que você está fazendo com essa aguinha do seu biquinho para apagar um fogo desse da floresta?" O beija-flor olhou bem para o macaco, fez assim, ó: "Não vou apagar o fogo da floresta, mas a minha parte eu estou fazendo." Então eu deixo aqui um apelo, né, para que os brasileiros possam agir como beija-flor, cada um fazer a sua parte, nós vamos melhorar. Como o nosso programa passa muito rápido, por isso que eu trago sempre o Maurício aqui, eu queria contar que ele era engenheiro. Como é que esse engenheiro virou astrólogo? E depois, se você contar rapidinho, você vai deixar uma mensagem para nós. Como é que você foi de engenheiro a astrólogo? Não, é o seguinte, eu comecei a estudar astrologia junto com o ingresso na faculdade de engenharia, com 17 anos. Aí eu fiz engenharia química, depois fui trabalhar na indústria farmacêutica e depois química, na área de planejamento. Aí fiz então uma extensão universitária, uma pós-graduação, né, em administração na área de planejamento. E trabalhei muitos anos com isso, mas sempre estudando astrologia. Até que um dia eu tomei a decisão de ir
para esse ramo da astrologia, aplicada também às empresas, aos negócios. Que é o que te diferencia, não é? É o que diferencia. E a vocação também, a astrologia vocacional para a escolha de carreira, de profissão. Então foi esse o movimento, né? E qual que é a diferença entre mapa astral e mapa astrológico? A diferença, assim, na prática nenhuma, é só a linguagem, né? O nome correto é mapa astrológico. Porque mapa astral, né? O mapa do astral. Então, mapa astrológico, porque dentro de uma metodologia astrológica. Entendi. E, por exemplo, existem profissionais que usam a astrologia mais ou menos tendenciosa, ou você entende que na sua área, como em todas as áreas, tem os bons e os não tão bons. Existem alguns mapas ou pessoas que cuidam disso que possam não ser tão benéficos? Se eu entendi bem a pergunta, é o seguinte: dentro da astrologia existem também linhas de estudos, né? Então, por exemplo, você tem uma astrologia védica, que é mais uma linha indiana e tal, tem uma sequência. Tem uma astrologia mais psicológica, que a gente diz. Aí tem uma astrologia medieval, que é uma astrologia da época medieval, e que hoje tem pessoas que praticam aquela astrologia mais previsional e tal. Então existem linhas de pensamento e de maneiras de atuar, ou de apresentar e fazer o estudo astrológico. E a sua foi mais para negócios, para vocação? A minha é direcionada para comportamento e vocação, né? Ela tem uma base, vamos dizer, no hermetismo, né? Então tem um lado das ciências herméticas? Das ciências herméticas. Então tem um lado de transformação. Entendi. É uma astrologia. Quem vai para uma consulta comigo, sai da consulta com coisas para fazer. Entendi. De maneira a conduzir a vida de uma forma que seja mais satisfatória. Aproveitando, você, por favor, deixa aí o seu contato. Astro Brasil? astrobrasil.com.br, e o telefone vai ser colocado Vai ser colocado aí no vídeo. Que é o 991015033. Mas pode mandar um e-mail e pode consultar o site também, que tem lá a orientação de como fazer o agendamento. Inclusive que a consulta não precisa nem ser presencial. Hoje em dia pode ser por Skype, depois você recebe. Eu estou fazendo esta propaganda do Maurício Berns, porque há mais de 10 anos eu o consulto às vésperas do meu aniversário, né? E você pode acreditar que aquilo que ele fala, olha, toma cuidado com o acidente no mês tal, porque você fica atento, porque você vai passar por isso. Mas como você está atento, a gente evita. É uma coisa incrível. Ele não é vidente, não tem nada disso de esoterismo. É uma coisa, assim, científica. Tô certo? Tá certo. Você pode deixar uma mensagem para os nossos internautas? Eu ia falar astronautas. Internautas, estou tão ligada agora. Olha, eu posso ser uma mensagem de otimismo. Eu acredito, sinceramente, que nós todos estamos guiados por esse céu. O cosmo quer dizer ordem. E essa ordem que vem do céu é uma ordem de luz, de iluminação, que guia os navegantes. Então nós também podemos nos guiar. Em qual sentido? No sentido de ter mais alegria, de ter mais felicidade, de ter mais realização na vida. Que cada um faça um exame da sua própria consciência e se dirija à felicidade, à prosperidade. O que eu posso dizer é felicidade para todos. Gente, é tão bom a gente receber esse tipo de mensagem, né? Dá bem para entender como você está na sua missão, né, Maurício? Você se sente na sua missão? Sinto. Sente que você está na missão? Sim. Pode se chamar missão, propósito, né? Deixa aqui a pergunta para a semana que vem, vocês poderem me responder. Você já descobriu a sua missão? O seu propósito? Você tem uma razão para levantar de manhã? O Maurício tem a dele, eu tenho a minha. E eu imagino como o mundo pode ficar melhor se todos nós tivermos um sonho, um propósito para poder ser proativo. E vamos melhorar esse país. Maurício, super grata de você ter vindo aqui de novo. Estará aqui todo ano, porque sempre vai ter alguma coisa para acrescentar. E eu agradeço a sua audiência. Agradeço muito os feedbacks que eu tenho tido dos assuntos que eu trago aqui. Se você quiser um tema que eu ainda não abordei, estou à disposição. Escreve inbox, você me acha facinho na internet, porque eu sou uma avó conectada, viu, Maurício? Uma avó super conectada, Beth Ripoli. E agora eu criei um canal novo no Face, no Insta, vai ter no YouTube, que chama-se O Minuto da Autoestima. E como nós estamos de governo novo, e como disse o Maurício, está aqui nos trazendo tudo isso de bom, é bom também que a gente se ame mais.
Então, siga Minuto da Autoestima nas redes sociais e até a próxima semana, que também teremos um assunto que vou deixar com surpresa. Boa semana para vocês e obrigado.